Que Deus abençoe a sua vida e te dê capacidade para pensar como Ele e agir com coragem em tudo que você fizer esta semana. Falando em capacidade, quem já não se sentiu incapaz? Quantas vezes você, eu, tivemos de fazer alguma coisa ou um desafio estava à nossa frente e nós trememos, sentimos aquele frio no estômago, aquela tremedeira interna, ainda que pelo lado de fora tentamos mostrar para todos que tudo corria bem, que a gente estava no controle de tudo, etc. Mas, na verdade, estávamos muito atemorizados. Atemorizados porque pensávamos, eu não posso fazer isso. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Eu não sou tão bom quanto fulano. Todos nós já passamos, eu creio, por momentos assim. E de tempo em tempo somos confrontados com situações que nos fazem questionar a nossa capacidade. Mas eu tenho uma resposta para você, eu tenho uma palavra para você hoje que vai fazer você nunca mais sofrer disso. Deste sentimento de incapacidade, de inferioridade, talvez porque você não tenha uma faculdade ou você não seja tão articulado quanto alguém, tão talentoso contra fulano, etc. Eu vou te dar uma palavra do alto para trazer a você a certeza de que você pode sim. Olha só o que diz aqui o apóstolo Paulo, o Espírito Santo através do apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3 e versículo 5. Paulo diz assim: não que sejamos capazes de nós mesmos, por nós, de pensar alguma coisa. Não que sejamos capazes de nós mesmos de pensar alguma coisa, mas a nossa capacidade vem de Deus. Veja que fé. Paulo não era um homem, humanamente falando, considerado incapaz. Paulo era um homem letrado, um homem estudado, um homem articulado, corajoso. Isso antes de se converter, antes de ser cristão. Isso ele já era naturalmente. Um homem de uma procedência muito capaz. Mas em toda a sua capacidade humana, ele teve a humildade para reconhecer os seus limites e reconhecer a superioridade de Deus. Ou seja, tanto aquelas pessoas que às vezes se acham incapazes e, portanto, se enchem de medo e não têm coragem de fazer alguma coisa, quanto aquelas pessoas que às vezes são cheias de si e se acham muito capazes e aí vão na força do seu braço e se arrebentam, fariam muito bem em absorver esta palavra aqui de 2 Coríntios 3 e 5. Que a nossa capacidade vem de Deus. Deus é o grande capacitador das pessoas. Obviamente, daquelas pessoas que são humildes para se submeter a Ele, para crer nisso e se submeter a Ele. Esta palavra aqui mostra o seguinte: você não está abaixo de ninguém. Você é, no mínimo, tão competente, tão capaz, tem tanto potencial quanto qualquer outra pessoa nesta terra. Aliás, você tem até uma vantagem secreta. A verdade é que é um pouco injusto, é um pouco assim, até, sabe, constrangedor a gente competir com alguém que não tem essa ajuda do alto, não é? Então, na verdade, se você tem de se sentir constrangido por alguma coisa, é se sentir constrangido de que essa pessoa não tem a ajuda que você tem. Mas
Nunca jamais você deve se diminuir, se sentir inferiorizado, porque você talvez não teve uma educação, uma formação, uma experiência de vida, ou contatos, ou uma aparência, ou um falar muito eloquente. Nunca jamais você deve se diminuir por achar-se incapaz ou inferior a qualquer outra pessoa. Não importa a cor da sua pele, a sua situação social, o bairro da cidade que você mora, nada disso importa nem impede a capacitação que vem de Deus. A única coisa que você precisa é ter essa certeza, essa fé nesta palavra aqui. Paulo falou: nós não somos de nós mesmos capazes de pensar alguma coisa, de desenvolver alguma ideia, algum plano mirabolante, alguma coisa assim de outro mundo. Não somos capazes. Paulo admitiu, mesmo sendo um homem capaz. Ele admitiu isso. Ele falou: o que acontece, o que nós fazemos não vem de nós, mas vem dele. E olha, nós estamos falando de pessoas que viveram há 2000 anos e até hoje o impacto daquilo que fizeram muda a vida das pessoas. Tamanha foi a capacidade. Eu não vejo, não ouço falar de pessoas que tiveram suas vidas mudadas por alguém que viveu há 100 anos, alguém que viveu há 500 anos, alguém que viveu há 1000 anos. Não vejo, a não ser aqueles que foram heróis da fé. Tamanha a capacidade que vinha de Deus através deles. Então, meu amigo e minha amiga, qual é o desafio que está à sua frente? Qual é o medo que você tem neste momento? O temor de que pode não dar certo, de que você não vai saber o que fazer, que você não vai ter o necessário. Qual o temor? Eu digo a você, jogue isso para o alto e agarre-se a esta palavra aqui. A nossa capacidade vem de Deus. Se você estiver aliado com Deus, em parceria com Ele, Ele vai te capacitar. Na hora que você precisar abrir a boca e falar, Ele vai te dar as palavras. Na hora que você tiver de saber o que fazer, Ele vai mostrar: faça isso, vá por aqui, faça aquilo. Ele vai te orientar. Não tenha medo de molhar os seus pés. Não tenha medo de colocar os pés lá, como os sacerdotes colocaram no Rio Jordão, somente sobre uma palavra que dizia: as águas vão parar. Mas eles tiveram de molhar os pés antes das águas pararem. Então molhe os seus pés. Creia que Ele está com você. Ele vai te dar capacidade. Mas não se esqueça, alie-se com Ele, porque sozinho, se você tomar atitudes sozinho e achar que Deus vai te ajudar, aí você vai se arrebentar. Mas se você estiver com Ele, não tema, porque Ele vai capacitar você. E todos ficarão surpresos. Todos depois vão ficar perguntando: uau, que sabedoria, uau, que coragem, como você foi isso, como você foi aquilo. E você vai então, como Paulo, humildemente falar: não, isso não veio de mim. Toda a glória para Ele.